Bairrista Futebol Clube, começando a partir de agora, na parceria tradicional do Grupo Bairrista com a RDC TV. Aliás, um programa, como eu sempre digo, transmitido pelos canais 24 e 524 da NET, claro, pela RDC TV. Mas também, né, Júnior Maicá? Por todas as plataformas digitais. Todas as plataformas. Dos dois veículos. Dos dois veículos. Facebook, Twitter, YouTube. Pode procurar por o Bairrista ou RDC. E também no site da RDC, se o pessoal não usa redes sociais. No site da RDC, transmissão ao vivo do nosso Bairrista Futebol Clube. Bom, estamos em todos os lugares, então. Sim, senhor. Muito bem. Fabiano Baldasso, Luiz Carlos Silveira Martins, Kleber Grabowska, Júnior Maicá, Rafael Serra, lá na redação da RDC TV. E por que a gente vai começar jogo? Amanhã tem jogo, já vamos tratar desse jogo de amanhã, viu, Baldasso? Você não me começa com o Grenal. Claro que eu vou começar. Não, tô fora. Então eu começo com o Cacalo. Fora. Tem Grenal sábado ou domingo, Cacalo? Estou muito preocupado, Beto, Com o quê? porque é a competição do Internacional. O Internacional é líder invicto, não perdeu nenhum jogo, é a competição que ele mais vitórias tem. Se eu pudesse dizer para o nosso telespectador assim, o Grêmio tem mais títulos nacionais, o Grêmio tem mais Libertadores, mas Gauchão, o Internacional é o rei. Então eu estou muito preocupado com o Grenal, que é Grenal de Gauchão, porque o Internacional é franquíssimo favorito para esse Grenal. Eu queria... Não. O Grêmio Tu não vai falar. O Grêmio perde para o Aimoré, o Grêmio perde para o Caxias. Imagina com o Liverpool gaúcho. Muito bem. O Baldasso, então, não vai falar sobre o Grenal. Ele disse que se nega a falar sobre o Grenal. É isso, né? Não, eu só então quero... já começa a falar sobre o jogo de amanhã. Não, quer falar. o jogo de amanhã é o mais importante, foco total. O jogo de amanhã é perigosíssimo e o Internacional só pode pensar em Grenal depois. Como eu estou aqui, tenho a obrigação profissional de falar de Grenal. Sou pago para isso. Não, tu só vai falar porque o Cacalo te provocou, porque senão tu não irias falar. A única coisa que eu quero dizer é o seguinte, a última vez que o Internacional teve que colocar um time alternativo no Grenal, e desta vez é possível que isso aconteça novamente, afinal de contas o Inter não vai jogar 3 jogos com titulares em uma semana. Então, se o Inter colocar um time alternativo, da última vez o Renato ficou com medo e colocou um time alternativo também, ficou com medo de perder para o time reserva do Inter. O Grêmio não tem nada para disputar, né? O Grêmio tem que jogar com o time titular. Então, um apelo que eu faço ao nosso rival que joga com o time titular. Bom, para quem não queria falar nada sobre o Grenal, hein? Muito bom. O Grêmio vai com time alternativo, Cacalo? Não sei, Benfica, o Grêmio tem jogado sempre com o time titular. Agora, quanto ao Internacional, o time titular do Grêmio é pouco. Vai enfrentar um adversário invicto, um adversário que está na Libertadores? Na pré-Libertadores. Ah, na pré. Tá. Então é muito difícil esse Grenal. Mas a gente não pode esquecer, o torcedor gremista especialmente, que o Internacional é um clube que há 3.422 dias não coloca uma faixa. 3.400. Tu tá contando? Dia a dia. Tu tá contando, Cacá? Dia a dia. Cacalo, assim... 3.422 dias que esse clube de vermelho, o Liverpool gaúcho, não coloca uma faixa. Então, essa é a nossa esperança. A nossa esperança é essa. Porque... O nosso telespectador não vai cair nessa tua manobra diversionista, transferindo ao Internacional a responsabilidade da vitória no Clássico. A responsabilidade é do Grêmio. O time badalado no Rio Grande do Sul é o Grêmio. O time que o treinador responde o que quer numa coletiva depois de uma derrota vexatória, como aconteceu ontem, sem os repórteres fazer nada, é o Grêmio. O time que está montado... O Real Madrid dos Pampas, que está montado há 3 anos e tem mais ou menos a mesma sequência de formação, é o Grêmio. A responsabilidade é do Grêmio. O Internacional tem um novo time, uma nova ideia, uma ruptura da maneira de jogar, um treinador que só tem 6 jogos. O Renato está há 4 anos no Grêmio. A responsabilidade, tu não vai transferir para o Internacional essa responsabilidade. E outra, o Internacional está jogando 2 competições neste momento e o Grêmio uma só. Todos os caminhos levam à responsabilidade exclusiva do Grêmio de ganhar o Grenal. Nós vamos lutar, vamos tentar ganhar e acho que vamos ganhar. Agora, o peso da obrigação desse Grenal é de vocês, não é da gente. O Grêmio está 6 pontos atrás do Internacional, fez 6 pontos a menos e é obrigado a ganhar. Mas como? Quem é o favorito? Puxa vida, os resultados dizem quem é o favorito. Não é eu que estou dizendo. Não adianta o Baldasso dizer o contrário aqui. Os resultados é que dizem quem é invicto no campeonato, ao contrário do Grêmio, que tem 2 derrotas, quem é invicto no campeonato não é favorito. É franco favorito. Primeiro que basta tu acompanhar os... Tomara que jogue os reservas para emparelhar, para ficar mais difícil o jogo. Eu até acho interessante que um amigo traga a estatística do ano até agora, embora ela não sirva para nada, para o que a mídia tem acompanhado e divulgado. Quem acompanha desde o começo do ano a mídia do Rio Grande do Sul acha que o Internacional está em crise
E o Grêmio está simplesmente tendo alguns tropeços de quem ali adiante vai se arrumar. É essa a impressão que passa a imprensa do Rio Grande do Sul. O Internacional, sim, está invicto. O Internacional, sim, passou passeando a fase classificatória do Campeonato Gaúcho. O Internacional, sim, na primeira partida da Libertadores, conseguiu um empate fora de casa, jogando melhor que o adversário. Mas isso não interessa, o Inter está em crise. Vamos lembrar disso. O Inter está em crise, o retranco o Internacional, a maior retranca da história, o estilo Odair, o estilo Celso Rotti do Cudê, como eu ouvi, de gente da imprensa. Então a crise está... O Grêmio está bem. Não fala do Odair. O Grêmio está bem, perder pro Aimoré. Vai ter um Perder pro Aimoré tomando um totó aos 90 minutos faz parte, perder pro Caxias em casa faz parte, o Kahneman peitar a direção faz parte, contratar o Thiago Neves e o Diego Souza, que toda a imprensa achar lindo, está tudo perfeito. Está tudo perfeito no Grêmio. Muito bem, vamos avançar? Isso que o Baldassi está dizendo, Benfica, mais reforça a minha tese. Quer dizer, se o Grêmio está tão mal assim, perde para o Aimoré, tomando um totó, perdendo para o Caxias em casa, o Kahneman peitando a diretoria, contratando o Thiago Neves e o Diego Souza, e a mídia diz isso, a mídia diz aquilo, nós não temos nada a ver com a mídia, nós torcedores do Grêmio. Nós só nos preocupamos com o Grêmio. E eu confesso, eu estou muito preocupado com o Grenal. Estou muito preocupado porque nós vamos enfrentar um treinador extraordinário, um treinador que ganhou um campeonato na Argentina. Vejam só, ganhou um campeonato na Argentina com o Racing Clube. O que nós vamos fazer? A retranca no jogo do Grenal vai ser o Grêmio. Nós não podemos perder este Grenal contra... Nós temos que mostrar força contra o Liverpool do Rio Grande do Sul. Vamos avançar. Kleber Gravols, com uma voz sensata agora. Aliás, acho que foste tu o único que disse na sexta-feira aqui que a gente teria Grenal nesse... Eu? Não, foi tu, Maicá? Na semi. Então, só que eu apostei então, fala aí. Não, eu achei que o Caxias vencia o Esportivo, né? Ah, sim, o inverso. Eu achei que o Caxias ia manter a escrita, mesmo com a vitória do Grêmio, foi ao contrário, mas meu palpite era de Grenal na semi. Era que a gente teria Grenal já no sábado. O Grêmio me Kleber. derrubou, né? Hã? O Grêmio me derrubou. Por quê? Porque a minha conta era o Caxias não ganha do Esportivo, Sim. o Ipiranga não ganha do Juventude, Sim. Né? E o Inter, com empate, estaria como campeão do grupo. O Grêmio te derrubou. Era só o Grêmio ganhar aqui. Por que tu diz o Grêmio te derrubou? Porque eu achei que o Grêmio ia ganhar. Kleber, o Inter é campeão do grupo? O Inter é campeão do grupo. Tem volta olímpica e faixa? Não, nisso não. O Grêmio te derrubou porque jogou mal. Jogou mal. Jogou muito mal. E outra coisa, jogou fora das suas características. Né? O Cacalo falou uma coisa na semana passada a respeito das características dos dois volantes do Grêmio, o Lucas e o Maicon. Eu acho que ontem o Renato, quando optou por só um volante, optou pelo errado. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai ampliar esse assunto, tem muita coisa, inclusive com gols. Gols da vitória do Aimoré sobre o Grêmio, gols da vitória do Internacional para a gente analisar. Tu já vais falar, Fabiano Baldasso, até porque não falou até esse momento, porque disse que não ia falar sobre o Grenal. Júnior Maicá, nossa interatividade aí. Um abraço aqui para a rapaziada que está vendo a gente no YouTube, Diego, Thiago, Henrique... o Thiago quer que a gente fale do jogo de amanhã e dos jogos do final de semana, porque o Grenal é só no outro final de semana. Perfeito. Tá na bronca o Thiago Esse Casanova. programa está errado jornalisticamente. Me admira, sendo Silvio Benfica, um dos maiores especialistas em jornalismo que eu conheci na minha vida, ter equivocadamente pensado errado este programa e começado com o que é menos importante. Então te abraça com o Thiago aí, toma um cafezinho com ele, dá uma carona para ele na tua moto e aí vocês se acertam. Posso vocês deixar dois. uma manchete para depois? Pode. Este é o Inter mais ofensivo que eu vi na minha vida. Isso é para provocar quem está criticando o Internacional e chamando de retranco, como é? Retranco D. Retranco D. Ele falou isso na frente do Claudião ali, o Claudião quase deu nele. Muito bem. Ó, eu tô tão preocupado com o Grenal do final de semana que eu já vou até me preparar, com medo de acontecer alguma coisa comigo aqui. A NASA está trabalhando e desenvolvendo um capacete de tamanho exclusivo. Estou preparado para o Grenal do final de semana. Isso é porque vai levar pancada no Grenal. Isso aí dá para ver a olho nu do espaço. Nessa cabeça. Vem cá, vamos fazer o seguinte então, aqui no Bairrista Futebol Clube, na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV. A gente chegou a falar em interatividade aí, Maicon, ou não? Sim, o Thiago quer que a gente fale dos jogos de ontem o Thiago. E do jogo de amanhã. Thiago, te acalma. Novo diretor do programa. Muito bem. Então, meu amigo Batista, vamos colocar os gols da vitória do Internacional sábado, diante do time do Novo Hamburgo, para a gente analisar aqui no telão. Gol de lateral. Gol de lateral. Vamos pegar vamos pegar essa jogada, se possível, desde o início dela e não no final. Vamos ver, tá aqui, ó. Quem deu o toque
Fabiano Baldasso. Ah. Tu estás vendo? Tá aqui, ó. Repete Bosquilha. pra gente, Bairrista. Ô, Batista, repete pra gente aí, por gentileza. Esse aqui, que deu o toque pro Heitor fazer. Bosquilha. Bosquilha. Isso. O movimento dele, ao dar o toque, foi por dentro. Mas... No final do jogo, eu só estou falando aqui, bem. aqui foi por dentro, Tá não bem. foi necessariamente escalado assim. bem. No final do jogo, o técnico do Internacional admitiu a possibilidade de alguma alteração na escalação para o jogo desta terça-feira. Passa pelo Bosquilha? Passa, mas não onde tu está pensando. Não ali. Não, mas eu não estou pensando ali. Eu Não. só fiz a referência que o lance foi aqui, Benfica. ele criou por aqui, mas que ele Eu não vou- foi escalado aí. Eu vou te dizer, tá me caindo algumas fichas em relação ao time do Internacional que a gente está tentando entender ainda. A gente está se ambientando ao Cudê como técnico do Internacional. Todos nós pensamos errado esta função do Lindoso ao analisá-la. Só dá uma seguradinha, Batista, por gentileza, no lance, que a gente está analisando o primeiro. Depois a gente vem com o gol do Marcos Guilherme. Deixa eu por dizer uma coisa, então, para quem está nos assistindo. Nós pensamos errado essa função do Lindoso. Essa função centralizada do meio-campo, nós tratamos ela desde o começo, Silvio e Benfica, como uma função de fechamento de meio-campo. Uma função anterior aos atacantes. E nunca foi. Para o Cudê nunca foi. Esta função onde joga o Lindoso hoje não vai ser uma função de fechamento de meio-campo, e sim de abertura de meio-campo, Kleber Grabowski. Baldasso. Sabe por quê? Sexta-feira eu expliquei isso, o senhor não estava aqui. O Musto está jogando entre os zagueiros e o Lindoso está abrindo o meio-campo. Nossa, Baldasso! Então o Internacional que retranca. O Inter tem um volante atrás dos zagueiros, 2 zagueiros e mais um volante na frente. E a partir daí o Inter só tem atacante. O Inter hoje tem 6 atacantes. Eu nunca vi na minha vida o Internacional jogar com 6 atacantes. O Inter joga com 6 atacantes. Os 2 laterais só jogam do meio para frente, o Rodinei e o Moisés, e eles, com a passagem pelos lados, liberam o Patrick e o Edenilson, este sim, para jogarem atrás dos atacantes e entrando na área. Este foi o nosso grande erro. Não é o Lindoso, ou o Nonato, ou o Johnny que jogaram nessa função que vão fechar o meio-campo. Quem fecha o meio-campo é o Patrick e o Edenilson, que centralizam quando os laterais passam. Além destes 4 que eu citei, ainda o Guerreiro e o D'Alessandro. Esse é o time mais ofensivo que eu vi na história do Internacional. Guri, eu vou te fazer uma pergunta. Quem para ti vai ser esse jogador do meio-campo centralizado que vai jogar à frente do Musto? O Lindoso. Por quê? Não é. É quem está jogando neste momento. E se não for o Lindoso, vai ser o Nonato. E se não for o Nonato, vai ser o Johnny. Mas não vai ser o meia. O Nonato tá com problema de característica para encaixar. Perfeito. Eu tenho uma sugestão. Mas para um pouquinho. O Baldasso está falando isso, a gente falou sobre isso na semana passada aqui Muito no programa, melhor né? do que ele, inclusive, né, Silvio? Bota aí. Nossa dupla aí não foi- há dúvida nenhuma. Tu bota o Musto aqui, Isso. tu bota os laterais aqui que chegam lá na frente. E Né? aí tu vem para a grande figura que é a nossa Tu dupla, que é tu coloca essa aí. o trio aqui Esse do meio aí, ó. e tu coloca os atacantes. Esse foi o nosso grande erro, Benfica. Porque aquele Nosso do meio... não, teu. Nosso. Eu penso diferente. Mas todo mundo queria que esta figura que está ali no círculo central, que esta figura fosse a figura de fechamento do meio-campo, e não é. Ela é de abertura de meio-campo. Obrigado, Baldasso, pela audiência sexta do programa. Tá, Bom que tu assistiu a gente. Só deixa eu te dizer uma coisa. Este jogador, para mim, não pode ser o Lindoso. Eu concordo contigo com fechamento ou abertura de meio campo. Só não pode ser o Lindoso pela característica. A característica dele é muito parecida com a do Musto. Portanto, a ideia do Lindoso, pelo que a gente viu no ano passado, é de um pouco de saída e até de início de jogada, hein, de ataque que o Lindoso, que o Musto faz. A grande questão é descobrir, e não é o Lindoso, na minha opinião, tem que ser um jogador com a característica de marcação, mas de mais qualidade para a saída, porque eu cheguei a falar isso também aqui com o Maicon, o seguinte, esse jogador, que é a peça fundamental do esquema do técnico, precisa fazer isso aqui, ó. Ele vem aqui, mas vai lá, até em função de que esse aqui, que é o D'Alessandro, não é atacante. Mas aí tem se um outro movimenta grande por problema. trás. Tu permite que eu vá do teu lado? Tá funcionando? Claro, vem cá, vem na nossa mesa tática aí. O grande problema é onde é que... Liga o microfone. Tá ligado? Pra cima aí. Pra cima porque tu não sabe aí. Tô chegando bem. A grande questão é a seguinte. Esse cara aqui, que tu tá trabalhando a ideia do movimento, sim, e é verdade. Isso. Próximo ao Musto, para que seja uma primeira saída E ele de é um homem saída. de marcação. E de saída. E tu quer um cara que tenha mais capacidade aqui de chegada, Isso. só que tem um movimento que esse cara aqui tem que fazer, que talvez os caras que tu esteja pensando não façam, que é esse aqui.
De lado. Cobertura desses dois laterais que vão estar sempre na frente. Esse cara aqui tem que fazer isso aqui, ó. E agora? Com o Bosquilha, tu faz isso? Não, mas tu também faz com os zagueiros do Internacional. Que saem por aqui, aliás, precisam avançar. Mas é suficiente? Tu também faz. Não, nada é suficiente. Por isso é que eu digo que esse jogador aqui é o principal de movimentação do time do Internacional. A principal peça dentro desse esquema, dentro desse modelo do técnico. Mas talvez ele tenha que ir mais marcado que qualquer coisa. Mas aí nós temos um problema aqui, ó, porque a saída dos meias do Internacional é pelos lados. E precisa de alguém que se aproxime pelo meio. Eu não tenho essa tua convicção, porque essa passagem dos laterais aqui, ela permite que o Edenilson e o Patrick façam isso aqui. Não. Porque eles estão entrando aqui. Aí é que e os laterais estão passando aqui. O D'Alessandro ainda circula aqui. Então agora, Kleber, quero te ouvir. O Patrick, especialmente, não faz isso, porque esse é um problema para mim do Internacional. O Patrick é o famoso carregador, que é por aqui. Condutor de bola. Condutor. É por aqui que ele faz a jogada. Ele dificilmente entra na área. Menos que o Edenilson, mas o Edenilson faz isso aqui. Aqui, por isso é que eu provoquei. Aqui vai ser o Bosquilha. Não, no lugar do Patrick, na minha opinião. Agora, esse jogador é fundamental. E acho que o técnico do Internacional, por enquanto, só colocou o Lindoso porque não encontrou, Kleber, alguém com uma característica a mais. Ou com variantes mais para poder fazer esse movimento. Estava conversando com o Cacalo aqui, enquanto o Baldasso mexia as peças e discutia contigo. O Internacional precisa de um jogador que nem o Emerson do Grêmio. Sim. Né? Jogador que tenha qualidade e intensidade nas duas intermediárias. É esse né? jogador. E que tenha a noção de cobertura. Isso eu acho que é um aspecto importante. Não é a principal função dele dar cobertura para os laterais, mas a movimentação e a recomposição. E quando chegar, chega com força. Tu citasse o cara correto, na minha opinião. Tu chegasse a falar sobre o Wallace, né? Eu penso mais o Emerson do Grêmio. Eu diria o nome. Eu diria o nome para essa função. Mas eu não digo porque eu não pronuncio mais o nome dele. É um chileno que joga no Chile. É um chileno que joga na esse Alemanha. aí sim. Falamos sobre isso, Maicá. Mas eu não Programa sei. passado. Esse faz. Mas ele faz isso? O Arangues? Não é do Patrick? O Arangues não. O Arangues faz. O Arangues fazia isso no Internacional, que o Dourado ficava e ele saía pelo meio. É que Benfica, tem gente que está citando, por exemplo, nesta função que nós estamos discutindo aqui, o Galhardo. Não. Aqui o Galhardo não pode jogar. E eu acho que o Bosquilha também não pode jogar aqui. Eu não sou definitivo, porque a gente tem que ver trabalho, treinamento. O Bosquilha é um jogador que vem do futebol europeu. O futebol europeu é muito mais avançado taticamente do que o futebol brasileiro. Perfeito. Mas, em princípio, o Bosquilha realmente é por aqui. E segue jogando Lindoso, e aí eu concordo contigo, porque o técnico ainda não encontrou outro com mais capacidade para fazer essa função. Ele testou ali o Nonato e o Johnny. Nonato, Johnny e Lindoso foram os únicos 3 jogadores que jogaram ali na temporada até agora. O Nonato não foi bem. Ele está trabalhando, pelo que eu sinto, ele está trabalhando muito esse garoto aí, o Johnny. Mas aí é que um guri de 19, 18, 19 anos. Onde é que jogou o Johnny no time alternativo no final de semana? Aqui no Musto. Eu acho que o Johnny é reserva. O Lindoso não é mais na do Musto. Eu acho que o Johnny é na do Musto. Mas houve um jogo em que o Johnny, com o Musto, jogou mais atrás. Verdade. Ele abriu o meio-campo do Internacional. Silvio, diga, meu velho. Eu tenho 2 sugestões para a discussão de vocês. Tá. 2 nomes. O primeiro é do Dourado. Certo. Quem? Dourado é Musto. Quem? Dourado é Musto. Não, para mim, quem? Também acho que é... Dourado é Musto. Também acho que é na do Musto, mas de repente dá para fazer. E a segunda, eu sei que está cedo ainda, mas que eu acho que é o mais apropriado é o Praxedes. Aí pode ser, mas eu não sei se está pronto. E a característica? É esse jogador. É o volante que sai. Daqui a pouco é isso. É Mas agora eu quero ouvir Kleber Grabowska a respeito dessa discussão, desse debate aqui. Bom, eu acho que o Praxedes ele é mais meia do que volante. Né? Acho que a parte defensiva do Praxedes fica prejudicada, ainda mais nesse período que está sendo lançado e esquentado. O Nonato é um jogador que está perdendo espaço, né? Acho que está ficando para trás. E o Johnny é um jogador que vai jogar na última linha, né, a linha defensiva. Acho que o Internacional também... Tu acha que o Johnny é o Musto? É o Musto, assim como o Dourado é o Musto. Sim. Né? Eu acho que o Internacional tem que dar uma sacudida no plantel primeiro e depois no mercado para ver se acha alguém que feche essa posição. Interessante o Nonato. O Nonato é um garoto, ele tem uns 20 anos de idade, cara.
mas ele parece dispersivo. Não, é o segundo jogo que ele perde pontos com o Kudê, né? Sim. Sábado ele saiu porque o Kudê temia uma reação do Novo Hamburgo e precisava de uma proteção maior ao sistema defensivo. Impressionante a nossa audiência nas redes sociais. Eu estou chocado com o que eu estou vendo aqui. É mesmo? Absolutamente expressivos. Mesmo? Ao Cacalo. Bem melhor que o da Band, né, Baldassi? Cacalo. Não vai criar intriga. Já tenta fazer isso no Inter, não vai fazer isso comigo. Tu és muito bom. Tá dando toda essa audiência pra gente nas redes sociais. É ainda- brincadeira. ainda- Mesmo ainda- falando pouco. Ainda não dei o pitaco ainda. E ainda não falou. Não, Imagina a hora de falar. vou dar o pitaco. Eu dizia que era o Liverpool. Eu acho que é a laranja mecânica. Muito bem. Por causa, Qual é, vai cá? por causa da cor da camisa. Qual é, vai cá? Kleber e eu não íamos avisar, mas nós não somos sacanas. O nariz do Baldassi tá sujo desde que ele colocou o capacete. É mesmo? Agora tá limpo. Vira meme. Né? E o segundo gol, agora sim, Batista. Coloca o segundo gol do Internacional, que foi marcado, aliás, um belo gol, marcado pelo Marcos Guilherme. Vamos ver a repetição do gol. Bom, ele está vibrando. Marcos Guilherme é hoje o reserva, sabe de quem? De quem? Do Edenilson. Vamos ver aqui. Sim, ele é um jogador de perna esquerda, mas que entra, por exemplo, no jogo pelo lado direito. E aí tem muito daquele corte para o meio também, né? Para fazer essa função na linha de 3. Agora tu percebeu, Benfica, que o movimento Obrigado, tático, Batista. Em seguida a gente vai para os gols do Grêmio. o movimento tático do jogo de sábado, ele foi dentro do... Mudou o time, mas o movimento tático foi esse desenho todo que nós estamos Mas fazendo. é o desenho. Idêntico. É o desenho, sempre. E outra, esse desenho é dentro e fora de casa também. É, exatamente. É igualzinho. Exatamente. Baldasso, eu entendo este modelo do Internacional realmente como revolucionário. Ele é bom. Em relação àquilo que vinha acontecendo. E ele só não é tá mais repetindo tempo de o time. posse de bola, é um time que ataca bastante, que ataca pelos laterais, mas evidentemente precisa de ajustes. E para mim a principal questão é esta que a gente segue debatendo. Rodrigo Lindoso. Tem um detalhe a respeito do jogo de sábado e do time reserva em relação ao time titular. Os problemas do Internacional no time reserva são os mesmos do time titular. A peça centralizada na linha intermediária e o argentino que se aproxima do atacante. Sim, sim. O argentino. Vocês querem que eu não me preocupe com o Grenal enfrentando um time com esquema revolucionário? Meu Deus do céu, como é que eu vou enfrentar E um o time mais ofensivo. revolucionário? E o mais ofensivo da história. E o mais ofensivo da história. Ele presta atenção em tudo, viu, Baldasso? Meu Deus do céu, Ei, Kleber. olha aqui, ó, eu tô tremendo desde já. O Claudião Muito deixou bem. de ser gago na hora que ouviu isso. O Claudião deixou de ser gago na hora que ouviu o Baldassi dizer isso. Mas eu penso muito, às vezes eu até forço um pouco a essa expressão revolucionário, mas é que a gente acostumou com um Internacional absolutamente comum, digamos, Pragmático. nos seus movimentos, pragmático, um tanto burocrático, a gente acostumou com isso. Agora a gente tem um negócio diferente acontecendo no Internacional. Isso não quer dizer o seguinte, que vai dar completamente certo? Pode não dar. Claro. Mas pode dar. Mas é um modelo de entusiasmo. É um modelo Não, e outra interessante. coisa, é diferente daquilo que a gente está acostumado a ver com troca de técnico e troca de temporada, né? Sim. É O verdade. nariz tá sujo, O que hein? que é? Não tá, não tá. Tu quer um lenço? Não, tá tudo Bairrista Futebol Clube, RDC TV e Grupo Bairrista e a nossa interatividade. Em seguida, os gols do jogo do Grêmio. E aí quem analisa é o Cacau. Eu vou sair que estão me chamando lá. Tá bombando aqui, Silvio. Muito legal a audiência hoje. Rapaziada mandando recados aqui. O Luan Turksinski dizendo que é teu fã, Baldassi. Muito obrigado. E o João Enfim, aparece alguém. E o João Manuel te chamando de cagão. Mas eu Não sei por quê. Esse não é teu fã. Porra, eu tô promovendo um time ofensivo. Quem teve medo no último Grenal que nós usamos suplente foi o Grêmio, não fui eu. O Sérgio Luiz Moreira aqui disse que os gremistas têm que se preparar, porque o Inter vai surpreender nesse Grenal. O Volmir Antônio nos assistindo em Campinas, em São Paulo, Colorado. Um abração para ele. Marcelo Brito, a rapaziada toda aqui. O Binho Gonçalves discorda, ele quer o Galhardo ali naquela função. Pois é, mas aí dentro dessa ideia que o Benfica e eu colocamos ali, não tem como, né, Kleber? Aí não tem como botar o Galhardo ali. Só se ele, Com o que o Kudê só se ele quer desse trabalhar cara e o jogador compreender a função. Paulo Marcelo tá na bronca, disse que Guerreiro e D'Alessandro não dá, são muito velhos, dois Não, juntos. Guerreiro e D'Alessandro jogar 3 partidas numa semana, não vai acontecer. Não vai acontecer. Não tem como. O Diego Gro dizendo que esse esquema não tem nada de revolucionário, o Filipão usou na Copa de 2002. Não era A bem gente assim. não disse isso, né? Mas é... Não. Enfim, é parecido. Não era assim. Rael Castro disse que o Odair está revolucionando o Fluminense. Tá muito bem, como o grande treinador que é. Karina Grudzinski, Praxedes no lugar do Patrick e Bosquilha. Dourado na frente da zaga. Muito bem. De quem são essas camisetas que tem aqui? Tem coisa nova aqui, né? O Clebinho vai explicar, né, Clebinho?
Rápido Labarca. Isso aqui é do Labarca Futebol Clube, meu time, né? Que é o teu Jogou time? sábado, empatou com a Olaria 3-3, né? E perdeu uma bola, porque o Japão bateu um pênalti. O jogo foi em Capão da Canoa, a bola parou em Santa Terezinha, interrompeu a Operação Golfinho, mas está tudo bem. Né? E aquela... Quem é que bateu o pênalti? O Japão. O Japão. Ô, Japão. E aquela lá é do São Luís, né? Que ontem Que venceu, ganhou. né? Que ganhou. 4-2 do Pelotas, ultrapassou Novo Hamburgo, Pelotas e Brasil. Aliás, Fecha a rodada lei do na ex. nona colocação. Lei do ex-técnico. Aliás, Batista, se tiver a classificação, antes de colocar os gols do Grêmio aí, do jogo do Grêmio, se tiver a classificação do campeonato, coloca pra gente aqui. Olha aqui, ó. Isso aqui é a classificação geral da competição, né? A gente tá olhando muito a ponta de cima, porque esses 4 aqui vão disputar a semifinal e depois 2 deles E a essa final. classificação geral ela vai ser definitiva para a final do Campeonato Gaúcho. Esse é o detalhe. A ponta de baixo, olha o Novo Hamburgo. Julinho Camargo já não é mais o técnico, o terceiro a sair. Em um turno apenas. O terceiro a sair num total de 5 jogos. Que loucura. Isso é muito louco. Então a gente tem aqui, ó, Novo Hamburgo, interpreta aí, Maicá. Sim. Pelotas com 4, Brasil que ganhou a primeira com 4, São Luís de Juí com 4, Juventude com 5, São José com 5, Aimoré que ganhou um fôlego ao vencer o Grêmio por 6. Mas esses aqui de baixo, especialmente, correm o risco do rebaixamento. Essa reta final, né, Kleber? Eu acho que tem 2 times aí que deram uma freada, uma estacionada para mim, que é a Juventude e Pelotas. A Juventude até começou jogando bem, teve o jogo com o Inter, tá jogando muito bem até a expulsão. Quem me surpreende aí, E Maicá, o é Pelotas que parou, né? Porque O Pelotas parou. o Pelotas abriu sendo campeão em cima do Transição FC, mas pelo visto era pela fragilidade do adversário que o Pelotas foi campeão naquele momento. Porque depois caiu Ganhou de bastante. quem? Do Transição FC. Foi campeão da Recopa Gaúcha em cima do Transição FC, que era um time muito fraco, Tu pelo torce, jeito, né? Cacalo, pro O Transição Pelotas FC? é fraco, tomou 3-1 no Beira-Rio, é fraco. Não entendi, Benfica. Tu torce pro Transição FC? Claro, vestiu aquela camisa, eu torço. Não tem Muito bem. problema nenhum. Então tá, vamos para os gols então do jogo do Grêmio? Então vamos ao primeiro gol, que foi marcado por um centroavante, que eu quero fazer referência daqui a pouco e ouvir vocês aqui no programa. A gente vai começar, tá aí, ó, cruzamento, olha o centroavante lá. Ó. Matheus Rodrigues. Se antecipa ao Paulo Miranda. Né? Se antecipa ao Paulo Miranda. Eu já cansei E o de falar Cortez desse está perto jogador. dele. Agora sim, vamos ver o segundo gol aqui, ó. Olha a construção desse gol. Olha aqui, Isaías. olha aí. Isaías driblou o Maicon e driblou o goleiro. Repete pra gente este gol aqui, esse segundo gol, por gentileza. Aí, segura. Parei. Não, um pouco antes, Batista. Segura pra gente aqui um pouquinho. Agora sim, ó. Agora, avança só um pouquinho mais antes dele dar o drible em cima do Maicon. Aí, segura aí. Perfeito. Cacalo, aqui nós temos um problema, Cacalo. Porque a gente teve no jogo de ontem o Michael e o Lucas Silva como os volantes. No segundo tempo, o Renato tirou o Lucas para colocar o Thiago Neves como uma espécie de segundo volante. Mas aqui nós temos uma questão. Um jogador de alta qualidade técnica, a qualidade de passe quase que insuperável aqui, que é o Michael do Grêmio. Daqui a pouco abrindo o meio-campo e, pelo jeito, é ele que vai jogar, junto com o Matheus Henrique, que está voltando da seleção brasileira. Mas, olha só, segue para nós agora a jogada aí, Batista. Olha a facilidade com que esse jogador, o Isaías, driblou o Maicon. Até onde vai a tua preocupação com o Maicon em relação a Sabe isso? por que houve essa facilidade nesse drible, Benfica? Por quê? Porque o Maicon estava dentro da área. Se ele está fora da área, ele comete a falta e o jogador não passa. Tu acha? Isso é básico em futebol. Ele estava dentro da área, não quis se arriscar a cometer um pênalti. Sim. Isso é básico em futebol. Agora, o que me preocupa no Grêmio, e eu realmente estou preocupado, por isso que eu digo, não é brincadeira dizer que o Internacional é franco favorito, porque realmente é franco favorito. O que me preocupa no Grêmio é o conceito de futebol que o Grêmio aparentemente está Segura tentando só para a gente o lance aí, por gentileza, Batista. Segura aí. é o Fala, Cacá. conceito de futebol que o Grêmio aparentemente está tentando aplicar na sua equipe. Eu já falei sobre isso várias vezes, escrevi sobre isso várias vezes. O Grêmio aparentemente está colocando para jogar uma equipe que seja cadenciada, uma equipe que privilegie a troca de passes. Não é uma equipe de velocidade, não é uma equipe de vertical. É uma equipe que tem dificuldade de jogar quando o adversário se fecha, como o Aimoré ontem, que ficou todo no seu campo e o Grêmio trocava passe e não conseguia adentrar no campo, na área do adversário. Isso é muito preocupante. E mais do que isso,
eu critiquei, vocês diziam que era por ser contra o Internacional, absolutamente não. Quando eu dizia que Guerreiro, D'Alessandro, o Paulo Guerreiro, não fez gol em jogo decisivo e não fez gol em Grenal. Eu dizia, é um jogador que tem uma idade avançada, não tem mais aquela explosão física. E foi um excelente jogador. O D'Alessandro foi um excelente jogador. Tudo isso eu reconheço. Mas o Grêmio está abusando de colocar jogadores com 34, 35 anos de idade. Sim. O Grêmio está copiando aquilo que eu achava completamente errado no Internacional. Tu vai ver, contra o Aimoré, contra o Novo Hamburgo, contra o São Luís, o Guerreiro vai fazer 3 gols. Sim. Vai fazer 3 gols. Lá na Libertadores, nessa pré-Libertadores, contra um adversário fraquíssimo, no Chile, o Guerreiro não fez nenhum gol. Isso é o peso da idade, é o peso da responsabilidade de jogar quem não tem mais preparo para jogar. E ontem eu vi, o Diego Souza fez gol. Claro, o Diego Souza fez gol. O Diego Souza foi muito bom jogador, mas ele não tem aquela explosão física. É ali dentro, né? Que eu gostaria que tivesse um centroavante do Grêmio. Sim. Vou usar o exemplo, tu falasse em centroavante do Aimoré, eu vou usar o exemplo do centroavante da Seleção Olímpica Brasileira. Sim. Aquele que é centroavante. Matheus Cunha. Está sempre na área, mas se movimenta, busca, aparece. E o Grêmio não tem um jogador desse porte. É. O Grêmio tem um quase centroavante, que é o Luciano, Sim. e um centroavante que não se completa, que é o Diego Souza. Agora, eu não vou criticar o Diego Souza. Ele tem 33, 34 anos e está jogando num raio de 10, 15 ou 20 metros dentro da área. Saiu dali, falta explosão física. E na medida em que o Grêmio está optando por esse jogo cadenciado, por essa excessiva troca de passes, sem velocidade, o que acontece ontem? Marcou o Everton, chegou junto com o Everton, e é possível, eventualmente, marcar o Everton, o Grêmio fica sem opção. O Grêmio fica sem opção, sem velocidade. Fecha o Everton, né, Cacalo? Pode deixar o Cortez fazer o que quiser, que não sai nada no ataque. É impressionante. Olha, eu saí muito preocupado do jogo de ontem com a lerdeza da equipe do Grêmio, com a lentidão da equipe do Grêmio na troca de passos. O Renato, depois do jogo, disse, bom, nós estivemos muito abaixo nessa vez. É verdade, estivemos muito abaixo. Mas é que eu não estou vendo perspectiva de mudança com esses jogadores que estão em campo. Sim. Bom, eu quero chamar o Rafael Serra, mas antes, só para completar, então, o gol do Diego Souza aqui, ó. Vamos ver aqui como é que foi o gol. Está aqui, ó. Escanteio cobrado, houve o erro defensivo do time do Aimoré e ali, naquele espaço do centroavante, ele acabou marcando 2 partidas e 2 gols. Mas em determinado momento, ali, né? dentro do raciocínio do Cacalo, em determinado momento, o Grêmio vai jogar com o Michael, o Thiago Neves e o Diego Souza. Matheus Henrique que vai... E aí é média de 35 anos Ontem, em de determinado idade. momento, Benfica, o Grêmio tinha 7 jogadores com mais de 30 anos. Não. Rafael Serra, aí na redação da RDS TV, quero bater um papo contigo agora, Serra. Deixa eu ver se o Serra aparece aqui para a gente, para que a gente possa conversar com Rafael Serra. Está aqui o homem, na redação da RDC TV. O que eu disse? Ele falou? Essa já foi. Não é mais lá. É outro lugar agora. Mudou o CEP, Benfica. Eu falei mesmo, cara. Quase, saiu parecido. Dá para apagar isso aí, não? Não, vai virar, vamos postar daqui a pouco. Meme, vai virar tudo aqui vira meme. 32 Kleber Grabowska naquela casa. Um dia ia sair RBS, me permita o erro. RDC Isso TV. É saudade, Silvio Benfica? Não é nenhuma. A vida segue, a gente tem que olhar para frente. Está fazendo propaganda para uma emissora que tem bem menos audiência que a gente aqui. Tem que olhar. Vamos parar com isso. Então, Rafael, tu disseste que a gente teria Grenal ou não? Não teria Grenal, né? Não. Tu entendeu que o Grêmio ia ganhar? É que eu apostei na vitória do Grêmio, né, Benfica? Mas um resultado eu acertei, né? Eu disse que o Esportivo faria frente ao Caxias. Faltou só combinar com o Renato. Nossa Senhora, então tu acertou um dos resultados, assim como o Júnior Maicá. Eu acertei a ordem, né? O Grenal na semifinal, mas os resultados foram todos errados também. Então, uma saia justa para ti, que é repórter. O Grêmio no jogo de sábado vai com Michael, Thiago Neves e Diego Souza? Eu acredito que talvez o Diego Souza e o Thiago Neves não, Benfica. Mas conhecendo o Renato de algum tempo, ele não vai abrir mão do Michael e do Lucas Silva pela qualidade dos dois. E o Matheus Henrique? Vai eu escalar vou os chegar três? lá, Cacalo.
vou chegar lá. Mas a gente tem que lembrar que o Matheus Henrique volta hoje, juntamente com o Caio Henrique, o Pepe e o Felipe Mejolar, que estiveram ontem com a seleção brasileira lá no pré-olímpico. Então, assim, o que os treinos da semana vão dizer, Benfica? Acho que a partir de quarta-feira o Matheus Henrique já deve estar trabalhando com bola normalmente. Eu acredito, Benfica, tá? Que o Matheus Henrique vai jogar. E aí vai depender muito do Renato, o critério que ele vai utilizar com o Maicon e o Lucas Silva. Como o Maicon já é o capitão, tá há mais tempo, acredito que o Maicon vai continuar ao lado do Matheus Henrique. Mas não acredito que ele vai utilizar os dois ao mesmo tempo, Thiago Neves e o Diego Souza, nesse princípio aí de temporada. Mas não usaria, no teu conhecimento, teu feeling, afinal de contas, os três, Maicon, Lucas Silva e Matheus Henrique? Não, o Lucas Silva deve sair, pelo que eu acompanho já aí, pelo que a gente conversa, acho que o Lucas Silva sai para a entrada do Matheus Henrique. Certo. E essa função, então, não jogando o Thiago Neves, quem é que vai nessa função? Não jogando o Thiago Neves, aí que tá, Benfica. Eu acredito até que o Thiago Neves vai começar o jogo, tá? Sim. Até pela essa dificuldade que o Grêmio teve aí, né? Enfim, no jogo ontem, contra a equipe do Aimoré. Sim. Então, tu acha que nesse jogo ele começa, o Grenal? Eu acho que sim, acho que a tendência é sim. Mas aí, Benfica, tem que ver o que vai pensar o Renato. Porque ontem eu já ouvi o seguinte, tá? Que pode ser que o Renato continue com o Lucas Silva e abra a mão do Maicon. Porque todos esses jogos do Gauchão que a gente tem visto, o Grêmio tá com essa dificuldade na transição. E aí eu falo sem a bola, né? Sim. Sem a bola há uma dificuldade do Grêmio, principalmente nessa transição que a gente já vem falando já há algum tempo, né? Desde 2018 com o Maicon. Então o Grêmio tá com essa dificuldade. E certamente isso está sendo debatido internamente. Serra, eu vou te deixar uma frase, Benfica e companheiros aqui. Pelo que eu vi do time do Grêmio, por aquilo que eu penso em futebol. Eu não sei se eu estou certo, eu posso estar absolutamente equivocado. Mas o Grêmio precisa de um volante especificamente de marcação, o Grêmio precisa de um armador que tenha explosão física e de um centroavante nas mesmas condições de movimentação, mas que também frequente com vigor a área adversária. Cacalo, isso quer dizer que o Grêmio precisa contratar para essas três posições? Eu acho que, na minha maneira de ver futebol, eu acho que sim. Kleber? Um para o lugar do Maicon, um para o lugar do Thiago e outro para o lugar do Diego. Exatamente. Tem uma questão que está pegando também, né, Silvio? Não se trata, desculpa, não se trata para o Sim, lugar mas- dele, mas- se trata para disputar o lugar dele. Opção diferente. Né? Eu acho que a questão mais urgente do Grêmio é alguém para o lugar do Luciano. Para contratação, acho que o Grêmio vai ter que achar um nome, aí, um efeito de centroavante, um contratação? atacante. Tá, porque o Diego Souza vai fazer aquela função. Vai fazer aquela função. Mas precisa de um outro. Acredito que tem que vir um titular mesmo. Eu acho que o Luciano já mostrou que não tem condições de ser titular do Grêmio. Né? Começo do ano muito ruim, né? Pois é. Ele terminou bem o Brasileiro do ano passado. Ele começou a fazer gols ali, mas ontem o Renato usou ele atrás do Diego Souza. Qual é a Sim. posição do Luciano? O Luciano terminou o ano no Grêmio de centroavante. Não, eu sei a posição Ele que joga- termi- ele joga pelo que lado. Eu sei a posição que ele terminou jogando. Eu quero saber, pelas características, qual é a posição do Luciano. Onde ele se destacou no Fluminense jogando pelo lado direito. Sim. É o único E lugar com que ele o não Pe- jogou no Grêmio. E com o Pedro de centroavante. Ele É não o único jogou. lugar onde ele não Que, jogou aliás, no Grêmio. Pedro fez gol nesse final de semana. O Gabigol fez um, depois o Pedro fez o outro. Mas são centroavantes, Esses são os dois centroavantes do Flamengo. Mas são centroavantes. Claro. Benfica. Centroavantes que estão na área e que se movimentam. É. Centroavantes que buscam o jogo, que aparecem para o jogo. Em seguida, a gente volta no papo aqui com Rafael Serra, aqui no Bairrista Futebol Clube, na parceria de Grupo Bairrista com a RDC TV. E a nossa interatividade, Maicá? O Ezequiel Ribeiro tem uma pergunta para ti, Baldasso. Se tu acha que o Potker tem chance de jogar no Inter com esse esquema do Cudê? Tem, depende de onde a gente esteja imaginando que ele possa jogar. O Potker hoje concorre com D'Alessandro. Pois é, mas característica completamente diferente. E como é Pelo que lado vai ser? direito da frente, onde jogou o Sarrafiore no final de Pois é, semana. agora Eu só quero ver, aí tu imagina essa linha de três, onde o centralizado é o Rodrigo Lindoso e à frente dele jogaria o Potker. E aí vai faltar o pensamento no meio-campo do Internacional. Tá, mas é que Mais ainda. na frente do Lindoso jogaria o Edenilson. E um pouco Não, mais não. à frente o O Potker. Edenilson tem característica diferente, por exemplo, da do D'Alessandro, de um jogador, do Bosquilha, de um jogador de qualidade técnica. É É complicado. mas o Potker tem uma característica que nenhum outro atacante do Inter tem,
E eu acho que é importante ter um jogador assim. Eu acho que ele não vai ser titular, mas a explosão do Potker em determinados momentos ela pode ser diferencial. Tem uma pro Cacalo. Ainda sobre o elenco do Grêmio, Benfica, eu gostaria de esclarecer e deixar bem clara a minha opinião, no sentido de que eu considero Diego Souza, Thiago Neves, Maicon, todos muito bons jogadores. Todos muito bons jogadores. Sobre isso não tem dúvida, né? Mas o receio que eu tenho é que 3, 4, 5 ou 6 jogadores, sem a necessária explosão física, possam acarretar uma lentidão muito grande à equipe do Grêmio. Olha, esse programa passa tão rápido, a gente está quase indo para o final. Qual é a questão? Porque eu já quero voltar com o Serra. Qual é a questão do Cacalo? Tem uma do Patrick Gonçalves aqui para o Cacalo. O que ele acha de o Renato fazer um tripé com Lucas Silva, Matheus Henrique e o Maicon na frente deles? Sem tantas responsabilidades defensivas, mas na armação do time. Olha, eu acho que seria uma boa ideia, mas o Maicon, para jogar nessa função, com o Maicon na frente, ele tem que estar muito bem preparado, o Maicon. Tem que estar muito bem preparado, porque aí vai exigir movimentação do Maicon, para os dois lados, para pegar a bola, para fazer lançamento, para dar passe. E aí seria o lugar do Thiago Neves, né? Seria o lugar do Thiago Neves. Mas eu acho que Muito o Maicon não tem velocidade para exercer essa função e chegar na frente. Me parece isso. Bom, Serra aí na redação da RDC TV, vamos ver esses lances aqui, ó. Olha só, fica vendo aí que a gente vai colocar aqui no telão aqui. Se puder até dividir o telão seria interessante. Dois lances do centroavante do Aimoré na partida de ontem, além do gol que ele já fez, porque o Cacalo adora centroavante. Então vamos ver o primeiro lance do centroavante do Aimoré ontem no jogo. Matheus Rodrigues. Matheus Rodrigues. Vamos repetir aqui para ver. Aqui não deu. Eu queria um pouquinho atrás para ele fazer o giro em cima do zagueiro. Aqui. Olha esse lance aí. Ó. Olha aqui. David Braz marcando. Olha o que ele faz. Muito bem. Agora o outro lance, que é o cruzamento que vem do escanteio para o cabeceio dele. Olha aqui. De novo ganhou da zaga. Não sei se foi do David Braz. Só repete para a gente aí, Batista. É o David Braz. Olha ali. Não. Ele saiu em relação ao Vitor Ferraz, era o Paulo Miranda veio para frente e em cima do Paulo Miranda ele cabeceou. Tu não vai repetir com mais calma depois o drible que o Maicon tomou? Foi o drible mais fácil que alguém já deu na história no segundo gol do Aimoré? Ué? Nós trabalhamos em cima disso? Não, tu mostrou. Tu quer que eu mostre de novo? Para atender a tua solicitação. Eu não disse um pio enquanto estava se falando. O Cacalo estava explanando a ideia dele e tal. É que eu gostaria que sublinhasse isso. Perfeito. Achei que tu não tinha visto quando a gente mostrou várias vezes aqui. Bom, obrigado, Batista. Rafael Serra. E este centroavante aí do time do Aimoré, hein, Serra? O Matheus Rodrigues, Benfica, foi até ontem citado pelo Maicá no pré-jogo nosso do Bairrista. Ele foi destaque no ano passado, né? Na Copinha. Ele é realmente um jogador muito interessante. E o Grêmio está tendo essas dificuldades aí na bola aérea, Benfica. Já não é o primeiro jogo, foi assim com o Caxias também, quando o Grêmio perdeu na Arena com o Gilmar, né? Teve essa dificuldade aí. É bom lembrar que o Grêmio está com a zaga que não é titular. O Jeromel e o Kahneman estão no departamento médico. Aliás, o Kahneman volta a treinar hoje com bola. Talvez jogue o Grenal? E certamente, se não sentir dores hoje e amanhã, vai estar à disposição para o Clássico Grenal. Muito bem. E esse Matheus Rodrigues, 23 anos de idade, centroavante? Muito bom jogador, mas jogador do interior, a gente tem que se trouxer para um clube grande... Não, mas eu até nem estou falando disso. Eu estou falando, tem que se adaptar. Leva um tempo de adaptação. Mas a mim, o que chamou atenção mais no Aimoré ontem foi um jogador que já foi muito discutido publicamente. O Wagner. E que, para mim, foi o melhor jogador em campo ontem. É o número 10 do Aimoré, o Wagner. Ele é muito bom jogador. A gente provocou ele sexta-feira aqui. Para mim, foi o melhor jogador em campo, embora o Matheus tenha feito uma grande partida. E o número 7 do Aimoré fez aquilo que o Alisson tentou fazer e não conseguiu. O cabeludinho. O cabeludinho aqui. Marley. E foi o que o Kleber ressaltou na sexta, né? Que o Aimoré tinha uma dupla uma dupla que todo mundo quer, né, Kleber? Ninguém tem no interior. Eu acho o Wagner o melhor jogador do interior, né? E ele se completa com o centroavante. Despertou uma discussão em cima disso, né? Quando falar sobre isso. Jogou muito ontem, Kleber. Não, mas o Wagner joga muita bola, só que... Ele jogou muita bola. Que idade tem o Wagner? Ele deve ter uns 28 anos. Ele e o Wagner perdeu tempo na carreira. Perdeu. Mas ainda tem tempo para uma boa recuperação. Dormindo cedinho, com acompanhamento psicológico, nutricionista.
E depois que terminar a carreira, pode voltar a dormir tarde, não tem problema nenhum. O jogador de futebol acho que precisa ter esse tipo de consciência, né? Que há um momento de muito sacrifício para poder tocar à frente, né? É que o Wagner ele é jogador de futebol, ele não é atleta. Bom, então é o seguinte aqui, ó. Os gols da seleção brasileira. A vitória de 3-0 diante da Argentina que colocou o Brasil na próxima Olimpíada. Olha o primeiro gol. Pedrinho. Para o Paulinho. O Brasil deu sorte de pegar a Argentina. Esse é o primeiro gol da seleção brasileira. Belo passe, bela assistência e bela conclusão inteligente também. O Brasil deu sorte, Silvio, de pegar a Argentina na última rodada, né? Que já estava garantida também. Paternidade também. Esse aí é o meu zagueiro, zagueiro. O que falou o Cacalo, o Matheus Cunha. Olha o que ele fez. Ainda dá uma bolada no zagueiro. Eu acho que ele estava bravo com o zagueiro, sabia que o zagueiro estava lá atrás e podia chutar. Tá aqui. Olha o erro do zagueiro, né, cara? Cara, o zagueiro, ele errou. Sim. E ele ainda toma uma bolada na cara depois. E ele tinha tirado, não tinha entrado, Ele tinha tirado, não tinha entrado. E o terceiro gol. Tá aí, ó. Vamos ver o gol da seleção. Terceiro, que também é do Matheus Cunha. Eu não vi o jogo do Benfica, mas foi um totó assim, então, como está aparecendo nos gols. Foi. Sabe o que me preocupa com essa... Matheus Cunha, 20 anos de idade, esse jogador jogava no Coritiba e saiu com 17 anos, se não me engano, depois de uma Taça São Paulo para jogar o Sion. Sion da na Alemanha agora está indo e agora foi para o Hertha Berlim. O que me preocupa dessa seleção olímpica, Benfica, é que durante a Olimpíada o Grêmio vai ficar sem 4 jogadores. É isso que me preocupa. E acho que não para o Campeonato Brasileiro. Não para. Mas não é data FIFA, né? Não é data FIFA. Pois é. Não para o Campeonato Brasileiro. Mas não é data FIFA. Teria que ter um acerto da FIFA com o Comitê Olímpico Internacional. O Grêmio cedeu 4 jogadores para essa seleção. Mas tem um detalhe, né? A Olimpíada só convoca 18. Sim. 5 vão voar. E tem mais uma questão também. Eu acho que em pouco tempo a gente vai ver o Felipe Mejolaro no gol do Grêmio. Tu acha por quê? Isso é uma crítica ao Vanderlei, o goleiro? Sem dúvida nenhuma. É mesmo? O primeiro gol ontem, a bola na pequena área, ele não sai. E a saída estabanada no segundo gol. Eu não sei. E tu acha que o Felipe vai jogar? Pelo menos uma chance, eu acho que ele merecia ter. Interessante que na seleção o goleiro acabou sendo o Ivan da Ponte Preta. Que ganhou a posição do Felipe. Pois é. Muito bem, faltando 5:01. Este é o Bairrista Futebol Clube. Acostume-se diariamente em Baldaço, com esse horário, da 1 às 2, aqui no Estúdio 4 da RDC TV, de onde a gente faz, nessa parceria com o Bairrista, esse trabalho, mostrando vídeos, mostrando imagens, discutindo aqui na nossa mesa tática. Alguém quer vir aqui mais ou não? Quer vir, Maica? Tu é meio metido. Tem alguma coisa aqui para fazer? Só queria uma explicação do que o Ceará pensa da vida, né? O Ceará, faltando 3 rodadas para terminar o Brasileiro, tirou o Argel do CSA, pagou um monte de dinheiro e agora, com 5 rodadas na temporada, demite o Argel. Sim. Né? Contratou o Argel para 8 jogos. Aliás, Argel. O Argel é o pior treinador da história do esporte. Nada contra ele pessoalmente, um grande colorado, um grande cidadão, uma grande figura. O Argel, para o Inter se livrar do que o Argel fez no time, demorou 4 anos praticamente. Roger corre risco, ou não, Kleber? Sim, a torcida já gritar. A torcida do Bahia, né? Do Bahia. Já está contra o Roger. Há 12 clássicos, o Vitória não ganhava, a torcida gritava adeus, Roger, adeus, que Roger. O Bahia perdeu para o Vitória. Eu quero fazer justiça sobre o Argel. Atenção, quem está nos assistindo, vou falar diretamente aqui. Não façam injustiça com o Argel. Foi o último que botou uma faixa, ganhou um título com o Internacional. O último chama-se Argel. Os outros todos não ganharam nada. Respeitem o Argel, campeão. Odair ganhou mais um clássico. Ganhou o primeiro do Flamengo e ganhou nesse final de semana 3-0 sobre o Botafogo. Mas teve um grande reforço ontem. Qual é? O Wellington Silva. Melhor em campo, disparado. Melhor em campo. Que coisa isso, né, cara? Isso é um negócio impressionante. Às vezes o cara... O Odair tinha razão em insistir com o Wellington Silva. Só que no Fluminense. E o Botafogo ficha 1, né? Botafogo é terrível. Candidatíssimo. Terrível. A nossa interatividade, Maicá. Um abração aqui para o Gilberto de Oliveira, o João Manuel dizendo que se o Kahneman jogar, coloca o Guerreiro no bolso. O Alessandro Verdun respondendo ao Baldasso que o drible mais fácil da história foi o do Cirino. O Sérgio Vasquez, tu provoca, os caras vêm, eu tô lendo só. Não tem problema, é do jogo. Sérgio Vasquez quer matar o Cacau do Coração, que é um time sem centroavante, que é Pepe e Everton na frente, o meio de campo com Lucas Silva, Matheus Henrique, Thiago Neves e Alisson.
Sérgio Vasco entende muito de futebol. Não é o nosso amigo Sérgio Vasco, esse aí. É o Serginho, será? Paulo Marcelo pergunta pro Cacalo se ele gosta de vinho de Caxias e dos vinhos de São Leopoldo. Ótimo. Eu tenho que colocar uma corneta aqui, né? Porque eu fico batendo no baldaço. Muito bem, deixa eu só mostrar aqui rapidinho o gol do Brasil de Pelotas. Boa. Foi o primeiro gol do Brasil? Primeiro gol. No campeonato? Primeira vitória. Olha aqui. Primeiro gol do E o Brasil Novo de Hamburgo Pelotas. ainda não fez gol no campeonato. Mas a condição lá, Silvio, segue Aí, a ó. mesma. O presidente deve sair, o presidente o Ricardo Fonseca. No e o Brasil? E o Edu Pérez também, parece que vão sair mesmo com a... Teve um pacto dos jogadores da direção com a torcida. Não briguem com a gente durante o jogo, depois podem quebrar o estádio. E aí não precisou, né? Rafael Serra, aí da redação, Rafael Serra, tem uma última informação, já projetando o Grenal de parte do Grêmio? Olha, Benfica, hoje reapresentação dos jogadores, a última informação é sobre o Jean-Pierre, Benfica. Essa semana ele vai fazer um teste com bola, ele está mais de 4 meses parado e se não sentir dores, ele continua o trabalho com bola e a tendência é que ele volte a atuar e esteja à disposição para a partida contra o Juventude, dia 29 de fevereiro. Obrigado, Serra. Que coisa, que desperdício. Quase 5 meses sem jogar esse garoto. 20 Jean-Pierre anos. e Henrique Ele Dourado estaria e voando Rodrigo Dourado, hoje né? e estaria, aliás, na seleção olímpica, pré-olímpica. O Rodrigo Dourado e o Jean-Pierre, a gente tem que investigar isso aí. o Não é Rodrigo- possível, os dois sumiram. O Rodrigo Dourado é um negócio impressionante. Isso faz muito mais tempo. Eu acho que daqui a pouco vai dar uns 6, 8 meses aí. Bom, então é isso. Bairrista Futebol Clube, que é o seu programa de todos os dias a partir da 1 da tarde. Diga, Maiká. Posso colocar a última interatividade? Coloca. Pergunta do nosso telespectador Edu Santos pro Baldaço, se ele também concorda que esse é o melhor programa no horário. Eu acho que quando eu estou aqui é. RDC TV, Grupo Bairrista, com o Bairrista Futebol Clube. Só pra Voltamos me amanhã. ferrar. Eles só querem me ferrar, é um negócio impressionante, cara.